Olá, eu sou a Cris Rangel, poeta e produtora, e estou aqui para ministrar uma mini aula sobre criação de projetos e planejamento de carreira. O nome dessa aula é Da Ideia ao Projeto, o Artista Produtor. E eu uso um pouco da minha trajetória para criar exemplos de como se criar projetos e como transformar ideias, que são geralmente ideias criativas, na realização e na elaboração de projetos culturais. Bem, vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou atriz e professora de artes, com formação em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto e sou especialista em gestão cultural pelo Senac São Paulo. Venho há 21 anos, como trabalhadora da cultura, tendo atuado em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Estou radicada em São Paulo há 14 anos e desde então venho pesquisando e me habilitando para trabalhar com criação de projetos, não só para patrocínios de políticas públicas, mas também para poder elaborar ideias e propostas para possíveis patrocinadores direto. Então, eu venho nesses 21 anos, pensando um pouco mais sobre como facilitar e instrumentalizar a filosofia ou a forma de se apresentar projetos para também construir um planejamento de carreira. Então eu vou falar um pouco sobre alguns itens que eu acho importante vocês pensarem sempre na hora de criarem projetos, não só para editais, mas também para suas ideias. Bem, o que é um projeto cultural? O projeto cultural ele é uma ideia de realização que envolve expressão artística ou um conjunto de atrações artísticas, como por exemplo um festival ou um evento. A gravação de um disco, a publicação de um livro, a montagem de um espetáculo de teatro, uma oficina de artes e até mesmo um espetáculo, uma exposição ou um festival. Um projeto cultural, ele nada mais é do que um registro escrito ou relatado que reúne todas as necessidades e detalhes de uma ideia. O que configura o projeto é a ideia central, é a entrega central desse projeto, a sua relevância, ou seja, por que ele é importante e qual o público-alvo dessa realização, ou seja, quem você quer impactar com esse projeto. Um exemplo é uma exposição, no qual o tema, por exemplo, é a água. E aí o criador decide convidar um curador que vai pesquisar obras e pesquisas com o material água que se relacionam com todo esse tema e até mesmo, talvez, com o tema ambiental. Quando o criador do projeto pensa em convidar um curador ou ele pensa em convidar um produtor, ele está montando a equipe técnica do projeto, o que também é um definidor para o projeto a considerar o currículo de quem você convida, quem você vai envolver aí na sua ideia. O que eu falo sempre é que quando a gente está concebendo um projeto para um edital ou até mesmo para um patrocinador, é sempre bom a gente colocar o nosso sonho para trabalhar e pensar em convidar pessoas que são referências para a gente, para a nossa trajetória como artista. Por quê? Porque é uma possibilidade sempre de você subir um degrauzinho a mais na sua carreira. Então, pensar em participações de profissionais que são mais qualificados ou que já têm uma trajetória um pouco maior que a sua, traz para você a legitimidade dessa construção e dessa profissionalização que você busca dentro do mercado. Um projeto de circulação, por exemplo, ele precisa escolher cidades, Se uma banda, por exemplo, resolve montar uma circulação, a famosa turnê, Ele tem que pensar essas cidades que ele vai visitar. Dependendo do recurso que ele pensa em pedir para o patrocinador ou o edital, se por exemplo é uma linha de 50 mil reais, ele tem que pensar sim em
qual é a distância e qual a logística que você vai usar para fazer essa circulação de turnê. Então, às vezes, dependendo da linha, se ela é menor em termos de dinheiro, é melhor pensar em cidades menores e mais próximas e pagar melhor os seus profissionais, né? É sempre importante utilizar os editais ou até mesmo os patrocínios para você qualificar e melhorar o cachê de todas as pessoas que estão envolvidas na sua trajetória e no seu trabalho. Então, deixe sempre registrado por e-mail o tipo de proposta quando for pedir, por exemplo, cartas de anuência. Porque muitas vezes acontecem surpresas, a gente assinar a carta de anuência e de repente descobrir que esse valor de cachê não é assim tão grande, sendo uma política pública. É interessante você buscar, por exemplo, tabelas de sindicato. Por quê? Porque a tabela de sindicato tem ali um valor que foi debatido por mais de uma pessoa, né? Geralmente esses valores são decididos em assembleia, né? E são utilizados também referências como inflação, salário mínimo, tempo de trabalho. Então é importante você sempre utilizar tabelas que já existem para estabelecer o valor de cachê das pessoas que você vai trabalhar dentro de um edital. Os projetos em editais geralmente se configuram com apresentações curtas, ou seja, seja sucinto, apresente os seus projetos, né, de uma forma objetiva. Às vezes as pessoas se perdem querendo contar muitos detalhes teóricos sobre a apresentação de um projeto. Eu sempre indico para que na primeira frase da apresentação do projeto esteja ali quais são as suas metas dentro do projeto, qual a sua entrega. É uma circulação, é um que vai fazer 5 cidades, por exemplo, e vão fazer 5 shows e uma palestra de contrapartida, que é gratuita, por exemplo. Isso são as entregas do projeto. Então, na primeira frase, você pode falar, né? Esse é um projeto da banda X que tem uma história tal e que quer fazer 5 shows em 5 cidades diferentes. As cidades são essas aqui, né? A pessoa relata ali, seja Jundiaí, Campinas, qual que é a cidade e o que vai ser a contrapartida, porque dentro de uma proposta, quando você está pedindo um recurso, é sempre importante já colocar dentro da tua proposta, né, da sua apresentação, o que vai ser as entregas e o que vai ser a contrapartida sociocultural que muitos editais pedem, né? Depois da apresentação curta, provavelmente você vai ter a possibilidade de elaborar melhor e relatar o que você vai fazer e quais são as dimensões ideológicas e materiais que você imagina que você vai precisar para o seu projeto. Além disso, você vai colocar ali os objetivos das suas ações, né, que passam pelas dinâmicas ideológicas e materiais, mas também passam por um impacto que você pensa que você vai criar através dessa realização. Né? Você vai ter que justificar, ou seja, você vai ter que justificar por que esse projeto é importante e, junto disso, elaborar um pouco melhor, né, os seus objetivos, as suas ações. Você vai ter que fazer um cronograma, apresentar um detalhamento de cronograma. E muitas vezes você não precisa criar um cronograma no Excel. Você pode colocar ali, mês 1, vou contratar tais pessoas, vou separar a agenda das pessoas, vou consultar valores, vou reservar os hotéis, vou, né, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e ir passo a passo listando. Eu falo que um bom produtor e um bom artista produtor, ele sabe fazer listas e estabelecer quais são as prioridades. Às vezes, um projeto de 50 mil reais não é o projeto ideal para você fazer um grande festival. Talvez você consiga fazer uma amostra de um dia só, ao invés de fazer 3. E dessa forma, pensando um pouco menor e pensando em projetos objetivos para cada edital, você não precariza a mão de obra de quem você vai envolver. Então, eu sempre falo que pegar projetos que já existem e adaptar para
um edital que surgiu de repente, às vezes não é o melhor caminho, às vezes é melhor você imprimir o edital, grifar as coisas que são importantes e criar um projeto para esse edital. Ou até mesmo pegar o projeto que você já tem e reduzir, né? Pensei em fazer um disco de 9 faixas, mas é menos dinheiro. Faz um EP de 5 faixas para você poder pagar os profissionais direitinho, não ter que precarizar a mão de obra de ninguém e mostrar um profissionalismo a partir dessa sua execução. Muitas vezes a gente pensa em abraçar o mundo e querer entregar 1000 coisas para um edital, mas não, você vai ficar sobrecarregado, vai ficar cansado e vai ver que muitas vezes as pessoas da sua equipe vão ficar chateadas porque você está pagando mal a elas e às vezes o trabalho é o mesmo, né? A gente sabe que fazer um pocket show é o mesmo trabalho de fazer um show de 1 hora, então não dá para você querer precarizar e tentar abaixar o cachê das pessoas se você mesmo provavelmente sabe o quanto é difícil a gente conseguir pagar melhor as pessoas, né? Junto com o seu cronograma, falando já em dinheiro, você vai precisar fazer uma planilha orçamentária. Essa planilha orçamentária, ela tem que ser de acordo com a realidade, né? Então é bom pesquisar as tabelas e perguntar para o seu produtor amigo, para as pessoas que você conhece que estão um pouco a mais desenvolvidas na carreira do que você, e perguntar qual que é o valor que ele cobra, qual que é o cachê ideal, buscar as tabelas de sindicato, como eu falei anteriormente, mas buscar ser justo, né? Porque muitas vezes as pessoas se perdem um pouco no sonho e aí quando vê, vira um fardo, não é mais um projeto, né? Tente ser coerente com a ficha técnica que você vai apresentar no seu projeto ali. Se ele for aprovado, tente alterar o mínimo possível, porque isso descredibiliza a pessoa que está, por exemplo, sendo seu proponente, ou a empresa, ou até mesmo você, se você estiver se apresentando como um proponente em CPF. É sempre importante ser coerente na sua proposta e na sua execução. Então, a planilha orçamentária, muitas vezes, ela vai ser batida com o detalhamento das atividades, ou seja, o cronograma. Se do cronograma tiver itens que não tem na planilha e vice-versa, muitas vezes a pessoa que está avaliando vai poder tirar nota ou até mesmo ver que essa pessoa não está pronta para receber esse recurso, então não vai aprovar o seu projeto. Existem muitas nuances na criação de um projeto e é importante você ser objetivo, assertivo e caprichar principalmente no portfólio da pessoa que é proponente e do currículo das pessoas que estão ali envolvidas no seu projeto, na sua ficha técnica, né? Junto disso, né, você vai sempre listar todos os itens que você precisa de comprar, de locação de equipamento, de mão de obra na cidade onde você vai visitar, vai precisar de monitor, vai precisar de uma pessoa na portaria, vai precisar de uma pessoa vendo, por exemplo, num caso de oficina, fazer o controle das matrículas, vai ter carta de apresentação dessas pessoas que estão tentando se inscrever nessa oficina que você está criando, por exemplo. É sempre bom pensar tudo com antecedência. Eu falo que um bom produtor, ele é um pessimista, ele é um ansioso, ele prevê tudo antes, ele prevê inclusive que as coisas podem dar errado, para que ele tenha um plano B. Dentro da própria planilha ali, ele já pode pensar, se eu não conseguir contratar tal engenheiro de áudio, eu já tenho tal pessoa que está no mesmo perfil, ou seja, não precisa substituir por uma pessoa totalmente diferente, né? Porque quando você apresenta um projeto com os currículos, esses currículos estão sendo levados em conta e você alterar de repente, por um currículo de uma pessoa que não tem tanta experiência, isso descredibiliza a sua trajetória. Então é importante você refletir a respeito disso, né? E é isso, né? Pensar que cada linha financeira de um edital, como por exemplo o PROAC, prêmios, né, que já tenham recurso, pense um projeto que caiba nessa linha, não pense em entregar mais do que você está pensando,
porque muitas vezes você vai ficar cansado, arrependido, e muitas vezes vai pensar que esse dinheiro não é para você, e às vezes é você que cresceu o olho, né? Às vezes a gente se entusiasma. Se você não tem a perspectiva de um patrocinador via marketing ou direto para complementar o seu projeto, faça do tamanho que é. Faça um EP, não faça um disco de 10 faixas. Né? Eu sempre falo isso porque é importante. Faça um espetáculo com um elenco menor, mas não faça um espetáculo com elenco maior, todo mundo apostando ali, sem saber se aquilo vai dar retorno ou não. Né? Mas, Cris, você falou sobre planejamento de carreira, como assim? Quando a gente pensa em elaborar projetos de edital, a gente está sistematizando o nosso pensamento. A gente está organizando e categorizando cada momento e cada passo do nosso projeto. E isso cabe para a nossa vida. Isso cabe para qualquer projeto que você queira realizar. Eu quero publicar um livro, por exemplo, que o dinheiro é meu. Eu guardei, fiz uma poupança ou pedi um empréstimo e quero publicar esse livro. Putz, eu preciso fazer um cronograma. É importante fazer um cronograma. E pensar, olha, eu quero contratar uma assessora de imprensa, então tudo tem que estar pronto um mês antes, né? E eu quero fazer uma divulgação legal, então eu vou conversar com uma amiga que faz imprensa ou que faz planejamento de comunicação para ela me ajudar. Ou até mesmo, eu aprendi muito tudo no Google. Procura modelos, escreve lá, modelo de plano de comunicação, para você inclusive ir absorvendo esse conhecimento e se profissionalizando. Existem cursos, faça cursos, né? Eu falo sempre isso, faça cursos. Existem cursos, palestras, coisas gratuitas na internet, no YouTube. Não tem porquê você usar a desculpa de que não pode fazer curso. Online tem acontecido inúmeras palestras sobre elaboração de projetos ou sobre pensar planejamento de carreira. E um cronograma é essencial, né? É essencial para você pensar e fazer as pazes com o calendário, sair da aleatoriedade, sair do avulso. E um profissional, quando você vê uma pessoa que você é fã, lançando um clipe ou lançando um disco, fazendo uma super campanha, tudo aquilo foi planejado meses antes. Não é uma coisa de uma hora para outra. Então, quer se profissionalizar? Se planeje. O planejamento, ele está diretamente ligado à sua relação com a profissionalização, tá? Então, esse conhecimento dos projetos, você pode utilizar para a sua vida. Eu recomendo. O edital, né? A gente fala, mas os editais, eu descobri muito tardiamente que o edital, ele é um mecanismo que os governos criaram para conseguir distribuir os recursos para os trabalhadores da cultura produzirem os seus trabalhos, né? Mas para isso, os avaliadores geralmente olham a trajetória da pessoa que está sendo proponente e das pessoas que estão envolvidas, né? Então, o profissionalismo, você vai conseguir equilibrar justamente você que pode ser uma pessoa iniciante com pessoas que têm um pouco mais de experiência para trabalhar com você, né? É importante sempre você utilizar a possibilidade de realizar um projeto de edital como uma possibilidade de você realmente subir um degrauzinho na sua carreira, né? Você avançar um pouco mais. Então, se você não souber explicar como e quando você vai usar o dinheiro para realizar o seu projeto, vai ficar muito difícil para o avaliador, ou para o parecerista, ou para o jurado que estiver ali olhando, entender se você consegue executar um recurso de política pública. Porque é como se a gente, trabalhador da cultura, estivesse entrando numa licitação, né? Então, essa licitação, mesmo que os editais culturais não sejam norteados pelas mesmas leis das licitações, a prestação de contas ela é muito parecida, ela é muito detalhada. Então, a gente precisa fotografar tudo, né? A gente precisa ter os nossos portfólios atualizados, para estar sempre atualizando, porque pode aparecer um edital amanhã, né?
que dá dinheiro direto, como um prêmio, como um PROAC aqui de São Paulo, e aí você tem ainda que correr atrás para atualizar o seu portfólio, entende? Isso eu recomendo muito, assim, busque pessoas para ajudar a fazer o seu currículo. Às vezes a gente não consegue se organizar, não consegue lembrar, não consegue resgatar algumas informações. Então, busque ajuda, né? Procurar ajuda é sempre um passo para a gente não desistir. Então, pense sempre que existe um amigo, um colega, uma pessoa próxima, um profissional que você conhece que pode te orientar. E o não você já tem. Então, peça ajuda, porque muitas vezes você vai conseguir o seu sim e vai conseguir hackear essas informações para você conseguir se organizar melhor, né? Então, copie. Eu falo, se sinta profissional copiando projetos. Pega projeto que já foi aprovado, pega modelos de projetos na internet, que já tem, inclusive, bancos de projetos na Lei Rouanet, por exemplo, para você ver os projetos que foram aprovados e busque algo que está no seu perfil para você criar projetos que têm a ver com você, que são as suas ideias ali, mas utilizando a orientação de um projeto que já existiu, né? Foi assim que eu aprendi, né? Eu tenho aqui 14 anos em São Paulo pesquisando políticas públicas de cultura e pensando possibilidades, né, de luta para as políticas públicas. E uma coisa que eu sempre penso, e por isso, inclusive, que eu propus essa aula, é que nós, pessoas LGBTQIAP+, mulheres, pessoas negras, indígenas, público, né? As pessoas minorizadas dentro da sociedade, né? A gente tem, logo quando a gente vai se formando dentro das artes, a gente acha que as políticas públicas não são pra gente, que a gente não sabe lidar com burocracia, que a gente não sabe lidar com dinheiro público, mas isso é o que as pessoas, o que os grandes empresários querem que a gente acredite. A política pública, ela é para todos, todas e todes. É importante democratizar essa informação. Então, eu estou aqui fazendo esse registro para vocês de um pouquinho, uma mini aula, né? Mas dividindo algumas ideias que eu sempre falo para motivar pessoas a fazerem os seus projetos, né? Então, pensando também em plano de mídia, dentro dos editais, geralmente pede para que a gente apresente ali um planejamento de divulgação. Chame um jornalista para te ajudar ou busque na internet modelos para que você não apresente uma coisa que você não vai conseguir realizar, né? Isso é bem difícil. Um plano de mídia, né? Ele é um cronograma, inclusive, de quando você vai contratar seu assessor de imprensa, o que ele vai fazer, se você vai contratar mídias sociais, qual é o trabalho que ele vai fazer e todo o planejamento, inclusive, de conceito de marketing que o seu projeto está pensando, né? Voltando àquela ideia do festival ou do projeto com o tema água, né? Qual é a paleta de cores que a pessoa vai utilizar, quais os símbolos que a pessoa vai ter uma logomarca, então provavelmente na sua ficha técnica vai ter que ter um designer, na sua planilha vai ter que ter o cachê do designer. Então é importante pensar no planejamento de comunicação junto com uma pessoa que trabalha com isso ou uma referência de alguém que já fez, para você não se perder na hora da execução e ter que fazer coisas que você não sabe, ter que descobrir, né? Inclusive, o pagamento das mídias sociais sempre é uma questão. Ah, eu pago social media, eu não pago. É importante você pensar em pagar sim, né? Então, pagar justamente os profissionais, apresentar objetivamente a sua ideia, ter um cronograma bem organizado, uma planilha que pague bem as pessoas de acordo com as tabelas de mercado, né? Fazer uma boa ficha técnica, montar bem um cronograma, montar bem o portfólio de apresentação dessas pessoas. É isso.
né? Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, para dar consultoria se alguém quiser. Meu contato está aí embaixo. Também vou deixar um modelo de cronograma e um modelo de planilha para vocês baixarem, para vocês poderem trabalhar e buscar rascunhar suas ideias. Dentro também da internet, no Google, existem muitos modelos de planilha de orçamento para projetos culturais e existem também modelos de cronograma. Boa viagem dentro desse universo incrível de que é planejar projetos e muito obrigado pela sua atenção e até breve. Olá, eu sou a Cris Rangel, poeta e produtora, e estou aqui para falar sobre. Olá, eu sou